E bem, continuando aqui sobre nossas tabelas de categoria, subcategoria e produtos, a gente vai pedir para o Gemini fazer algumas alterações e mostrar todo o script que nós fizemos até aqui. Você pode, por favor, mostrar todo o script de create da tabela, categoria que nós dissemos até aqui? _base. Considerando as discussões anteriores, os campos mais prováveis na tabela categorias _base são ID, identificador único da categoria, geralmente um número inteiro auto-incrementado. Nome, nome da categoria, texto. Slug, versão amigável do nome para URLs texto, geralmente em letras minúsculas e com espaços substituídos por hífens. Descrical, descrição detalhada da categoria, texto. Py_ID, referência à categoria Py, se houver, número inteiro foreign key para a própria tabela, para criar hierarquias. Explicação detalhada dos campos. Com prazer. Vamos analisar cada campo presente em uma tabela de categorias, como a categorias _base, e entender a sua função. Campos essenciais. ID, função, identificador único e auto-incrementado para cada registro, categoria. É como um RG para cada categoria, garantindo que seja única no banco de dados. Tipo de dado. Geralmente um número inteiro, int. Nome, função, nome da categoria como eletrônicos, roupas, etc. É o nome que o usuário verá na interface. Tipo de dado, texto, varchar. Slug, função, versão amigável do nome, utilizada em URLs. Substitui espaços por hífens e remove caracteres especiais, tornando a URL mais limpa e fácil de lembrar. Por exemplo, eletrônicos se tornaria eletrônicos. Tipo de dado, texto, varchar. Importância, essential para SEO, Search Engine Optimization, e para criar URLs amigáveis. Descrição, função, descrição detalhada da categoria, podendo conter informações adicionais para o usuário ou para fins internos. Tipo de dado, texto, text, campos relacionados a data e status. Data_CriaCal, função, data e hora em que a categoria foi criada. Tipo de dado, timestamp, data_modification, função, data e hora da última modificação na categoria. Tipo de dado, timestamp, ativo, função, indica se a categoria está ativa ou não, geralmente um valor booleano, true/false ou 1/0. Tipo de dado, booleano, publicar, função, similar ao campo ativo, indica se a categoria deve ser exibida publicamente. Tipo de dado, booleano. Campos adicionais. URL, função, endereço completo da página da categoria. Tipo de dado, texto, varchar, observação, pode ser gerada dinamicamente a partir do slug e da URL base do site. URI, função, parte da URL após o domínio, sem o protocolo. HTTP//ou. Tipo de dado, texto, varchar, observação, geralmente utilizado em conjunto com o slug. Sequencia, função, define a ordem de exibição das categorias em listas ou menus. Tipo de dado, número inteiro. Em resumo, campos essenciais, ID, nome, slug, descrição, campos de data e status, data_CriaCal, data_modifical, ativo, publicar. Campos adicionais podem variar. URL, URI, sequencia. Para adicionar campos na tabela subcategoria. Entendido. Vamos criar um script SQL para adicionar os mesmos campos que você listou na tabela subcategorias _base. Importante. Antes de executar este script, faça um backup do seu banco de dados para garantir a segurança dos seus dados. Script SQL. Explicação do script. Alter Table subcategorias _base. Indica que vamos alterar a estrutura da tabela subcategorias _base. Add a column, nome varchar, 255. Adiciona um novo campo chamado nome, com um tamanho máximo de 255 caracteres.
Repita este comando para cada campo que você deseja adicionar, ajustando o tipo de dado e o tamanho conforme necessário. Default. Define um valor padrão para o campo. Por exemplo, default current underscore timestamp. Define a data e hora atual como valor padrão para os campos data underscore criacão e data underscore modificão. On update current underscore timestamp. Atualiza automaticamente o valor do campo data underscore modificão, toda vez que o registro for modificado. Observações. Tamanho dos campos. Ajustando a ordem dos campos na tabela subcategorias underscore base. Com certeza. Podemos ajustar o script para adicionar os campos na ordem desejada. A ordem em que os campos são adicionados à tabela não afeta a funcionalidade do banco de dados, mas pode ser útil para organização e legibilidade. Script SQL com a nova ordem. Explicação do campo ID em primeiro lugar. O campo ID foi colocado no início para que ele seja o primeiro campo da tabela. Isso é comum para tabelas que utilizam um identificador único auto-incrementado. Reordenação dos outros cada registro. Por favor, liste aqui os nomes e índices criados até agora. Caso não tenhamos criado, você deve criar os índices para as tabelas produto base, categoria base, subcategoria base e mostre também os campos de relacionamentos para essas 3 tabelas. Analisando e criando índices e relacionamentos. Importante. Para fornecer uma resposta precisa e personalizada, preciso de mais informações sobre o seu banco de dados. Índice em categoria underscore base underscore ID, para consultas relacionadas à categoria do produto. Índice em subcategoria underscore base underscore ID, para consultas relacionadas à subcategoria do produto. Índices para a tabela categoria underscore base. Índice em nome e slug, para buscas por nome ou slug da categoria. Índice em ID, como chave primária, já é um índice. Índices para a tabela subcategoria underscore base. Índice em nome e slug, para buscas por nome ou slug da subcategoria. Muito bem, vamos considerar. Tabela produto underscore base, ID int, pk, nome varchar, descrical, text, preco, decimal, categoria underscore base underscore ID int fk, subcategoria underscore base underscore ID int fk. Tabela categoria underscore base, digite ele abaixo paquinha, nome, varchar, slug, varchar. Tabela subcategoria underscore base, ID int, pk, nome, varchar, slug, varchar. Categoria underscore base, underscore ID int, fk. Unique index ID x, underscore categoria underscore slug ou enha. Categoria underscore base, slug. Índices para subcategoria underscore base. Create index ID x underscore subcategoria underscore nom. On subcategoria underscore base, nom. Create index ID x underscore subcategoria underscore categoria on subcategoria underscore base underscore ID. Relacionamentos alter table. Produto. Perfeito, muito bom. Você poderia apenas listar os nomes dos campos e chaves e fazer uma breve explicação de cada um? Com certeza. Vamos detalhar os campos e chaves, com exemplos e imagens quando necessário. Observação: as explicações a seguir são genéricas e podem variar de acordo com o seu sistema específico. Para um ajuste mais preciso, por favor, forneça mais detalhes sobre o seu banco de dados, tipo versão, e as suas tabelas. Campos comuns em tabelas de produtos, categorias e subcategorias. Campos de identificação. ID. Um número único que identifica cada registro na tabela. Geralmente é um número inteiro auto-incrementado. Serve como chave primária. Slug. Uma versão amigável do nome, utilizada em URLs. Facilita a criação de URLs legíveis e amigáveis para SEO. Exemplo: celular IPHONE14. Campos de descrição. Nome. O nome do produto, categoria ou subcategoria. Descrical. Uma descrição mais detalhada do item. Campos de relacionamento. Categoria underscore ID. A chave estrangeira que relaciona um produto ou subcategoria a uma categoria.
permite agrupar produtos por categorias. Subcategoria underscore ID. A chave estrangeira que relaciona um produto a uma subcategoria. Permite agrupar produtos por subcategorias dentro de uma categoria. Campos de status e controle. Ativo. Indica se o registro está ativo ou inativo. Geralmente um valor booleano. True/false ou 1/0. Data underscore criacal. A data e hora em que o registro foi criado. Data underscore modifical. A data e hora da última modificação no registro. Campos específicos para produtos. Preço. O preço do produto. Estoque. A quantidade em estoque do produto. Imagem. O caminho para a imagem do produto. Campos específicos para categorias e subcategorias. Pi underscore. ID. A chave estrangeira que relaciona uma subcategoria à sua categoria Pi. Permite criar uma hierarquia de categorias. Chaves, chave primária. PK. Identifica de forma única cada registro em uma tabela. Geralmente é um campo auto-incrementado, como o campo ID, chave estrangeira. FK. Estabelece um relacionamento entre duas tabelas. Referencia a chave primária de outra tabela. Índices. Índices. Estruturas de dados que aceleram a recuperação de dados. Criados em campos frequentemente usados em consultas. Where, order by. Exemplo. Um índice no campo nome para buscas rápidas por nome. Exemplo de diagrama E. RH, entidade relacionamento. Para uma análise mais detalhada e personalizada, por favor, forneça as seguintes informações. Para um diagrama ER mais preciso e fornecer um script SQL para criar as tabelas e os índices necessários. Gostaria de continuar com a criação de um diagrama ER mais detalhado para o seu sistema das suas necessidades. Campos comuns para todas as tabelas. Campos de identificação e descrição. ID, um número único que identifica cada registro, chave primária. Nome, o nome do item, produto, categoria, etc. Slug, uma versão amigável do nome utilizada em URLs, tênis Adidas Cloud Phone. Descrical, uma descrição detalhada do item. Campos de data. Data underscore criacal, a data e hora em que o registro foi criado. Data underscore modifical, a data e hora da última modificação no registro. Campos de status. Ativo, indica se o registro está ativo ou inativo. Booleano. Campos de referência. Categoria underscore ID, em produtos e subcategorias. Referencia a categoria a qual o item pertence. Subcategoria underscore ID, em produtos, referencia a subcategoria a qual o produto pertence. Campos específicos para cada tabela. Produtos. Preço. Para as tabelas acima, você se esqueceu de adicionar o sufixo underline base. Por favor, adicione. Desculpe pela omissão. Você está absolutamente certo. Para garantir uma organização mais clara e consistente em nosso modelo de dados, devemos adicionar... Você não deve utilizar plural no nome das tabelas. Por favor, coloque todos no singular. Concordo com a sugestão de utilizar nomes de tabelas no singular. Por que usar nomes de tabelas no singular? Clareza. Um nome de tabela no singular representa uma única entidade, facilitando a compreensão do seu significado. Consistência. Ao utilizar o singular, mantemos uma padronização na nomenclatura, tornando o esquema do banco de dados mais organizado. Flexibilidade. Permite a evolução das nossas discussões, incorporando sugestões de singularização, uso de sufixos e outras considerações. Tabelas e seus respectivos campos. Tabela. Categoria. ID chave primária. Nome. Slug. Descrical. Pi underscore ID. Chave estrangeira para criar hierarquia de categorias. Ativo. Data underscore criacal. Data underscore modificacal. Tabela. Subcategoria. ID chave primária. Nome. Slug. Descrical. Categoria underscore I. De chave estrangeira, referenciando a tabela categoria. Ativo. Data underscore criacal. Data underscore modificacal. Tabela. Produto. ID chave primária. Nome. Slug. Descrical. Preço. Estoque. Imagem. Categoria underscore I.
de chave estrangeira referenciando a tabela categoria. Subcategoria _ de chave estrangeira referenciando a tabela subcategoria. Ativo. Data _ cria cal. Data _ modifica cal. Diagrama ER. Simplificado. Legenda do diagrama. Retângulos representam as tabelas. Ovais representam os atributos, campos, de cada tabela. Linhas representam os relacionamentos entre as tabelas. Observações. Convenção de nomenclatura. Tabela, subcategoria, categoria _de. Este campo estabelece uma relação um para muitos com a tabela categoria. Uma categoria pode ter muitas subcategorias, mas uma subcategoria pertence a apenas uma categoria. Tabela, produto, categoria _id. Este campo estabelece uma relação um para muitos com a tabela categoria. Um produto pertence a apenas uma categoria, mas uma categoria pode ter muitos produtos. Subcategoria _id. Este campo estabelece uma relação um para muitos com a tabela subcategoria. Um produto pertence a apenas uma subcategoria, mas uma subcategoria pode ter muitos produtos. Diagrama ER. Simplificado. Legenda do diagrama. Retângulos representam as tabelas. Ovais representam os atributos, campos, de cada tabela. Linhas representam os relacionamentos entre as tabelas. Pé de galinha indica um relacionamento um para muitos. Explicação dos relacionamentos. Um para muitos. Um registro em uma tabela está relacionado a vários registros em outra tabela. Por exemplo, uma categoria pode ter muitos produtos. Em resumo, os campos categoria _id e subcategoria _id são cruciais para estabelecer a hierarquia e a organização dos produtos dentro das categorias e subcategorias. Eles permitem que você faça consultas como listar todos os produtos da categoria eletrônicos ou encontrar todas as subcategorias da categoria vestuário na tabela categoria. Com a explosão do rock ao longo das décadas, uma infinidade de subgêneros surgiu, cada um com suas características únicas. Para criar uma lista abrangente e relevante para sua tabela categoria, vamos explorar os 10 gêneros de rock mais populares e influentes. Rock clássico. Descrição. O som atemporal dos anos 60 do nome de uma página ou categoria, geralmente composta por letras minúsculas e hífens. Ele é utilizado para criar links mais limpos e fáceis de memorizar. Considerações para a criação de slugs. Clareza. O slug deve ser facilmente compreensível e representar o conteúdo da página. Unicidade. Cada slug deve ser único dentro da tabela para evitar conflitos. SEO. Palavras-chave relevantes podem ser incluídas para melhorar o SEO. Tamanho. Evite slugs muito longos, mas que sejam descritivos o suficiente. Exemplos de slugs. Nome da categoria. Slug, rock clássico, heavy metal, punk rock, grunge, hard rock, progressive rock progressivo, alternative rock. Clareza e concisão. O slug deve ser fácil de entender e curto. Unicidade. Cada slug deve ser único dentro da tabela. Relevância. O slug deve representar o subgênero de forma precisa. SEO. Palavras-chave relevantes podem ser incluídas. Exemplos de slugs. Categoria. Heavy metal. Subgênero. Thrash metal. Slug. Thrash metal. Subgênero. Death metal. Slug. Death metal. Subgênero. Power metal. Slug. Power metal. Subgênero. Slugs de categoria e subcategoria para um slug único. Entendendo o problema. Queremos criar um slug único para cada subcategoria, combinando o slug da categoria pai com o slug da subcategoria. Isso permitirá criar URLs mais específicas e hierárquicas para cada item, melhorando a organização e a navegação do site. Exemplo prático. Imagine que temos as seguintes entradas nas tabelas categoria e subcategoria. Tabela. Categoria. ID. Nome. 1. Rock. 2. Pop. Tabela. Subcategoria. ID. Nome. Slug. Categoria _ID. Heavy metal. 2. Pop rock. 2. Objetivo. Criar um slug único para a subcategoria Heavy Metal que inclua tanto o slug da categoria Rock quanto o slug da subcategoria. Solução.
Podemos concatenar os slugs, separando-os por um caractere específico como um hífen. Da subcategoria Heavy Metal seria Rock Heavy Metal. Implementação, exemplo em SQL. Explicação. Select link para s.id, s.nome, concat de c.slug, print s.slug, slug underscore completo. Seleciona o ID, o nome da subcategoria e a concatenação dos slugs da categoria e subcategoria, dando um apelido slug underscore completo, para o resultado da concatenação. From subcategoria S. Seleciona todas as linhas da tabela, subcategoria, e dá o apelido S para a tabela. Inner join, categoria cons. Categoria underscore id, igual a link para c.id. Faz um join entre as tabelas. Perfeito, muito bom, muito obrigado e até a próxima. De nada, fico feliz em ter ajudado. Se precisar de mais alguma coisa é só chamar. Até a próxima!